Estamos em um mês onde estamos edificando o pilar da intercessão, certo? Quantos de nós temos aprendido com as mensagens que o nosso pastor tem trago? Quantos de nós temos edificado a oração nas nossas vidas? Aprendendo a interceder em espírito e entender o que o Espírito quer que nós intercedamos. E hoje, quero falar sobre a responsabilidade da igreja de clamar e interceder. Nós temos uma responsabilidade como igreja. Nós temos uma responsabilidade no mundo espiritual. Deus nos deixou o acesso até o trono dele. Deus abriu o lugar santo para que nós entrássemos na presença dele. Amém? Amém. Vocês estão aqui? Então vamos lá em Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30. Vamos lá. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, e em favor desta terra, para que eu não destruísse, mas não encontrei nenhum. O que Deus está falando aqui? Está procurando alguém que se coloque na brecha, em espírito, para erguer o muro novamente. Deus tem buscado pessoas que entendam que precisa ser pilares de oração para o que Deus quer fazer na terra, para o que Deus quer fazer no corpo da igreja. Não sei você, mas eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser essa pessoa que toma essa responsabilidade e entende que está passando por um momento que é maior que nós. Deus tem algo para fazer na terra. Deus tem algo para fazer com a igreja dele. E isso envolve a minha e a sua oração. A minha e a sua intercessão. Por isso que quando oramos, ativamos o nosso espírito e começamos a orar por coisas que é muito maior que nós. Muito maior do que possamos pensar. Começamos pedindo coisas para nós. Começamos a interceder pela nossa casa. Começamos a orar pela nossa igreja local. Mas de repente o Espírito começa a transformar algo dentro de nós e começamos a orar para tudo que acontece globalmente. Por que quando a gente... Vamos pegar a igreja sede como exemplo? Vamos lá. O pastor acabou de voltar de uma viagem, ele voltou, né? Diferente. Mas por que toda vez que a gente vai, em qualquer evento, em qualquer coisa que da igreja sede, nós voltamos e ficamos impactados com aquilo que eles entregaram para nós? Porque eles entenderam a responsabilidade que eles têm diante da missão que Deus entregou para eles nessa terra. Se não entendemos a responsabilidade como igreja, intercedemos errado. Oramos e pedimos não de acordo com o Espírito, mas de acordo com as nossas vontades. E hoje em dia, não só na igreja, mas também no mundo, é difícil encontrar pessoas que tomam a responsabilidade. A responsabilidade de fazer a coisa correta. A responsabilidade de estar no lugar certo, de fazer as coisas certas. Se você vai em qualquer área é difícil encontrar pessoas que tomam a responsabilidade. Amém, aleluia. É difícil encontrar pessoas que tomam e falam, não, eu vou resolver o problema. Eu vou estar aqui e vou conseguir resolver, trazer uma solução para isso. É difícil. A gente que trabalha na construção, ou não é difícil encontrar pessoas confiáveis, que vai fazer o trabalho correto. Toda vez alguém tem que ir lá e arrumar alguma coisa. Toda vez que aparecer alguém fala, não, é assim, tem que fazer desse jeito. Mas é difícil encontrar uma pessoa que entende o chamado pelo qual tem que fazer. E olhamos para outras pessoas e pensamos que o chamado dela é o mesmo que o nosso. Temos que fazer a mesma coisa que a pessoa fez. Temos que orar da mesma maneira que a pessoa orou. Temos que fazer o mesmo sacrifício que ela fez. Mas a Bíblia fala, cada um corra perseverante a sua corrida. Cada um corra aquilo que foi entregado para você. E a Bíblia também fala, debaixo do céu tem um momento correto para todas as coisas. Se aquela pessoa está em evidência, é porque chegou o momento dela, daqui a pouco chega o seu. Se a outra pessoa está fazendo e parece que tudo está fluindo e você quer seguir o que ela está pensando, não, é o momento que Deus preparou para ela viver. Daqui a pouco vai chegar o seu momento. Vocês estão aqui ainda? Se não entendemos a responsabilidade que temos, não vamos entender o que Deus entregou nas nossas mãos.
Vamos usar o milagre de tomar a água em vinho no casamento? Vamos lá. Nós muitas vezes intercedemos e oramos por milagres de Deus, sim ou não? Precisamos e necessitamos de milagres. Só que, muitas das vezes, a provisão já está na nossa mão, mas não entendemos o processo que precisa ser passado. Muitas vezes clamamos o casamento estava precisando de vinho, certo? O que eles tinham? Água. Então precisava do quê? De um milagre. Muitas vezes estamos orando e pedindo vinho, o que tem na nossa mão? Uva. O que precisamos? Processo. Aleluia, amém. Deus entrega a matéria-prima na sua mão. E Ele quer te moldar diante do processo. Mas não entendemos a responsabilidade que temos na nossa mão. A nossa responsabilidade como igreja é de interceder para que toda a terra venha se curvar diante do nosso Rei. Diante do Jesus, que nós levantamos a mão aqui e falamos: Senhor, te amamos, Tu és lindo, eis-me aqui, envia-me a mim. E chega na hora de enviar: não vou, Senhor. Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu não sei como orar para uma pessoa. Pai, mas aqui, no meio da construção, você me enviou para cá, estou querendo sair daqui. O seu púlpito pode ser em qualquer lugar. O seu púlpito pode ser em qualquer canto. Se você entende a responsabilidade como igreja de Cristo, o seu púlpito é em qualquer lugar. Não existe microfone, não existe um som, não existe nada. Existe uma pessoa com o coração ardendo, que entendeu a responsabilidade que ela tem diante de Deus e vai clamar e anunciar todo o canto o nome de Jesus. Amém, aleluia. E qual que é a nossa responsabilidade como igreja? Manter o fogo aceso. Levítico 6, 12 e 13. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. 13. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Não o quê? Não deve ser apagado. Deus provê o fogo, Deus provê a presença. Nós temos que levar a lenha para que o fogo continue aceso. É nossa responsabilidade manter o fogo aceso. Deus nos chamou para manter o fogo aceso em nós. Não é circunstância que vai apagar esse fogo, é o que entregamos diante da presença dEle que vai manter esse fogo. Vocês estão aqui ainda? Qual que é uma das nossas responsabilidades? Vigiar espiritualmente. 1 Pedro 5,8. Estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Precisamos vigiar espiritualmente. Aprendemos muito aqui nessa casa que nós vamos ganhar as coisas no espiritual, depois vai vir no natural, sim? Temos que vigiar espiritualmente. Como está a nossa vida espiritual? Como está o nosso momento com Deus? O que estamos ouvindo espiritualmente? O que Deus está nos apontando espiritualmente? Apocalipse 3:2. Esteja atento, fortaleça o que está e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Fortaleça aquilo que já está forte e cuide daquele que está prestes a morrer. Não cuidar só da nossa vida espiritual, o nosso mundo espiritual, mas sim cuidar da espiritualidade da pessoa que está do nosso lado. Ver como que ela está. Ver se ela realmente está tendo um momento correto com Deus. Ezequiel 22:30. Vocês estão aqui ainda, gente? Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor desta terra, para que eu não destruísse, mas não encontrei nenhum. Olha para o seu irmão e pergunta se você vai se colocar na brecha.
Você vai orar pelo que a igreja quer fazer globalmente? Você vai orar pelo que a presença de Deus se manifeste em todos os lugares? Qual que é a nossa responsabilidade como igreja? Orar e interceder. Orar e interceder. Efésios 6,18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração para todos os santos. Quem são todos os santos? Nós. O irmãozinho que está do seu lado. O irmãozinho que está atrás de você. Persevere em oração para todos os santos. 1 Timóteo 2, 1 e 2. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças para todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. É nossa função e o nosso dever orar também pelos nossos líderes, os nossos pastores e as autoridades que comandam os países. Você talvez não esteja de acordo, mas você precisa orar por essa pessoa. Você precisa interceder por essa pessoa. Você precisa se colocar na brecha por essa pessoa. É o nosso papel como igreja. A terra está esperando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Só que os filhos de Deus não estão entendendo qual que é a responsabilidade deles. As pessoas entram nas igrejas esperando uma palavra de Deus. E nós que carregamos a palavra dentro de nós não estamos falando a palavra. A Bíblia fala que através das nossas palavras saem vida ou morte. Estamos escolhendo falar sobre morte do que sobre vida. Tudo que nós falamos se torna verdade na nossa vida. Eu falei isso aqui sexta-feira. O nosso cérebro, ele não identifica o que é verdade ou não. Ele apenas identifica o que nós falamos. E através disso se torna verdade. Então, depois do que falamos, o cérebro vai criar caminhos para que aquilo que falamos vire a verdade na nossa vida. Estamos falando de vida, estamos falando de morte. Está ainda continuando proclamando que você não vai conseguir vencer isso ou que você vai vencer? Que você vai ficar parado no mesmo lugar ou que você vai prosseguir? Que você vai no próximo nível com Deus ou você vai ficar estagnado nesse processo? Tudo que nós falamos vai virar realidade em nossas vidas. Tudo que sai da nossa boca vira verdade. E é vida. E a vida escolheu habitar dentro de nós. A nossa responsabilidade é trazer vida para as pessoas. A nossa responsabilidade é atrair a presença de Deus onde passamos. Nós já carregamos a presença. Estamos dentro da presença. Aonde formos, a presença vai junto. Aonde caminhamos, a presença está junto. Quando falamos, o Espírito Santo conduz as nossas palavras. O Espírito Santo conduz aonde caminhamos. A igreja precisa se levantar e interceder pelo que Deus quer fazer na terra. O nosso trabalho aqui é muito maior que nós pensamos. O nosso posicionamento tem que ser mais forte. Nós temos que entrar no mundo espiritual e realmente ganhar isso no mundo espiritual. É entrar na presença de Deus, é entrar em comunhão com Deus e entender o que Ele quer fazer nessa terra. Muitas das coisas que acontecem na terra dependem das nossas orações. Nós estamos clamando por uma Porsche nova em vez da presença de Deus na terra. Estamos clamando por um momento diferente na nossa vida financeira do que da presença de Deus na terra. E quando a igreja se estabelece, quando a igreja levanta, quando a igreja entende a responsabilidade dela, tudo muda. O governo muda, a saúde muda, tudo se encaixa. Porque é através dele que flui todas as coisas. É através da presença dele que vai fluir tudo na nossa vida. E tudo que está ao redor dela.
Precisamos falar sobre a vida. Precisamos falar sobre a vida. Tem gente morrendo lá fora querendo uma palavra de vida. E nós temos essa palavra. Nós temos isso dentro de nós. Nós temos comunhão com a vida todos os dias. Eles estão querendo um acesso a essa vida. E você é a porta para isso. É a sua vida que vai trazer vida em outras pessoas. Tudo que Deus quer fazer na terra, Ele vai usar pessoas. E Ele está procurando pessoas que falam: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, estou aqui, Senhor, faça de mim o seu querer. A palavra vai dizer: eles estão esperando, mas não tem quem pregue. Eles estão esperando, mas não tem quem fale. Eis-me aqui, Senhor. Eu tomo essa responsabilidade. Eu entendo que precisamos se mover como igreja. E não esquece de cuidar do irmãozinho que está do seu lado. Porque ele também faz parte desse plano. Porque se ele não estiver bem, você não consegue concluir o que Deus falou para você fazer. Interceda por essa pessoa. Se levante, realmente ore. Busque a presença de Deus. Atraia a presença de Deus para a sua vida. Não tem coisa melhor. Está tudo errado na sua vida? Entre em oração. Está tudo certo na sua vida? Ore o dobro. Porque vai chegar um momento que vai ficar ruim e você vai viver das orações que você fez. Então ore o dobro. Está tudo certo? Continue certo, Senhor, mas ore o dobro. Amém, gente? E eu vou pedir para o grupo de louvor subir de novo. Eu preciso que vocês entendam o que acontece quando a igreja se posiciona e entra em intercessão. É uma palavra curta e direta, mas é o que você vai receber aqui nesse momento, vai fazer sentido para tudo que você recebeu agora. Vai trazer algo no seu espírito e vai te transformar. Eu sei porque a transformação transformou meu coração. Aquele que transforma entrou no meu coração. Eu não sabia qual era a minha responsabilidade. Eu falo, pastor, que a minha mãe criou para ser o primeiro e criou meu irmão para ser o inteligente. Eu vou sem pensar, eu pego e vou. Aí meu irmão vem atrás, arrumando o caminho certo. Quando eu decidi sair de casa, eu vim para cá, eu falei: mãe, tô indo. Ela ficou meio assim, né? Tem certeza? Não, eu vou. Por quê? Eu não sei, só vou. Abri na porta. Esse é o papel da igreja. Abrir as portas para que passe, que entre o rei. Anuncie o nome dele que o rei vai entrar. Entre em oração, entenda, o rei precisa crescer dentro de você. A vontade dele precisa crescer dentro de você. E o que eu aprendi, a vontade de Deus não cabe na nossa zona de conforto. O que Deus tem preparado para nós não cabe na nossa mente, nós precisamos viver dia após dia dentro da presença dEle e vamos entender que Ele nos chamou para fazer coisas grandes. Amém, aleluia. Só que Deus precisa do seu posicionamento. Deus precisa do seu posicionamento. Então feche seus olhos agora. Baixe sua cabeça. Quando a igreja entende a responsabilidade, entende o que ela tem que fazer no espiritual, a presença de Deus ela vem e invade todo lugar. Transforma o que tem que ser transformado, cura o que tem que ser curado. Quando a igreja ora e entra na presença, toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, enche a terra o sol.
a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra ao som da tua igreja. Vamos lá, fique de pé, fique de pé.